Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante e transbordante na vida de cada um. Como anunciei ontem, venho aqui hoje para estar iniciando um breve estudo sobre maldição hereditária. Vamos falar sobre maldições em geral, mas focados nesse tema de hereditariedade, de maldição hereditária. O que vem a ser isto? O porquê de tudo isto? Preparei uns temas, preparei uns estudos e preparei aqui esse estudo e vou estar passando para vocês, você que se interessa, e vamos descobrir juntos o que fazer, o que não fazer, como agir em determinadas situações. Nós vamos estar buscando uma forma de podermos juntos, se houver essa maldição, quebrar, ou quebrar qualquer outra maldição que possa estar em nossas vidas, que possa estar tomando conta de nossas vidas. Então, vamos neste momento fazer uma oração, vamos estar orando, vamos estar clamando ao nome do Senhor para que Ele nos dê um bom estudo, um bom entendimento do que nós vamos passar, do que eu vou passar aqui nesta noite. Senhor Deus e Pai, graças te dou, ó Senhor, por mais esta noite, este dia que passou. Eu te agradeço, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, por cada momento. Eu, Senhor, venho neste momento diante de Ti, ó Pai, apresentar, ó Senhor, a Ti a minha vida, a vida destes, ó Senhor, que porventura estarão acompanhando isto tudo que será falado aqui nesta noite. Eu venho, ó Pai, colocar essas vidas em Suas mãos. Venho pedir a Ti, ó Senhor, orientação do alto. Que eu não venha falar, ó Pai, de mim mesmo, que eu não venha falar, meu Pai, do meu próprio entendimento, mas, Pai, daquilo que está, meu Pai, à luz da Tua palavra, ó Senhor. Que possamos juntos aprender, compreender, meu Pai, a desfazer julgos, desfazer, meu Pai, maldições, entender e compreender, ó Pai, qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor, por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor me dá, ó Senhor, de estar levando, Pai, a Tua palavra, levando, meu Pai, o conhecimento aos meus irmãos, aos meus amigos, aos queridos, meu Pai, que me acompanham, Senhor, neste momento. Toma todas as vidas em Suas mãos. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, antes de iniciar, eu quero deixar bem claro. Esse estudo ele será dividido em 3 partes. Não será feito somente hoje, estarei fazendo segunda e terça-feira. Não farei amanhã, porque amanhã é domingo, dia de culto, então fica um pouco mais difícil da gente poder estar fazendo, porque é um dia mais corrido. E tem que estar nos preparando para culto, então é um pouco mais complicado. E à noite, como devido ao horário de término de culto, fica um pouco mais difícil. Mas vou estar tentando passar hoje uma parte boa, que eu já separei aqui, já tenho separado um bom pedaço para estarmos passando hoje. E eu tenho aqui como texto base o livro de Êxodo. Você puder preparar, se tiver sua Bíblia, tiver alguma coisa para você anotar também, que é para acompanhar,
é muito bom. Eu tenho aqui esse texto base. Está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículos 4 a 6. Êxodo 20, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvará a elas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E também nós temos a outra base, duas outras bases, lá no livro lá em Ezequiel 18, capítulo 1 ao 4, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Louvado seja Deus. Então, temos também Jeremias 18, que diz a mesma coisa: Naqueles dias nunca mais dirão os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Bem, primeiro, nós temos que entender o seguinte: tudo isso que está sendo que eu li aqui agora tem a ver com herança, hereditariedade e hereditário. São três coisas ligadas. Querem dizer quase que a mesma coisa, porém, há uma diferença. Nós temos que entender primeiramente o que é isso. Primeiro nós vamos ver esclarecer o que é tudo isso. Primeiro, herança. Herança parte de um termo jurídico, que é a ação de herdar, de adquirir por sucessão. Também é um patrimônio, incluindo bens, direitos e dívidas, deixado por alguém em razão de seu falecimento. Aí nós vamos a hereditário, que é um adjetivo, que quer dizer que se transmite por sucessão, pela pessoa falecida aos seus herdeiros. Diz-se também do cargo ou ofício, do trabalho passado para quem vier depois, ou título hereditário, que usa-se a expressão príncipe hereditário ou príncipe herdeiro, que por direito deve herdar o poder. E nós também temos a hereditariedade, também um termo jurídico, mas que diz que é igual a condição ou qualidade de herdeiro. Mas também usado esse termo, muito usado na genética, muito usado geneticamente, que quer dizer que é o conjunto de processos biológicos que cada ser vivo recebe e transmite essas informações genéticas através da reprodução, ou seja, os ascendentes transmitem aos descendentes por hereditariedade natural pelos genes. Uma coisa congênita, que diz que é uma doença hereditária ou traços genéticos, como voz, aparência, cor de olhos, cabelo, pele, tudo isso são traços genéticos transmitidos à frente.
Tudo isso faz parte de quê? De hereditariedade, de herdar. Tudo isso nós herdamos de nossos antepassados. Pode ser de um mais próximo, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, mas os traços genéticos, eles são transmitidos à frente, ok? Mas então nós, de posse destas informações, vamos ao que interessa, vamos ao nosso tema. Eu não sou médico, não sou jurista, não estou aqui para tratar destes temas, me aprofundando nestes temas, porque não cabe a mim, não compete a mim. A nossa questão é: podemos herdar maldições de nossos antepassados? Podemos herdar essas maldições? A resposta é sim. Podemos sim. Mas, para nós fazermos esta afirmação, para nós podermos estar afirmando que nós podemos herdar a maldição de nossos antepassados, nós vamos ter que voltar. Aí nós vamos lá no primeiro termo, o termo de herança. Como herdeiro, nós vamos entender isso. Como herdeiro, eu sou herdeiro, eu tenho direito a uma posse, eu tenho direito a uma possessão. Como herdeiro, eu posso optar por abrir mão do meu direito de herança. Eu posso recusar esta herança. Eu posso não querer. Logicamente, que vai envolver um trâmite judicial. Mas eu posso abrir mão. É aí, então, entra aí as questões. Porque existem, junto com a herança, dívidas deixadas pelo falecido, fazem parte desta herança. E para eu abrir mão da herança, eu tenho que o quê? Eu tenho que saldar esta dívida. A dívida tem que ser saldada. Ela não pode permanecer, eu digo, não, eu não quero a herança, eu não quero a dívida, não quero nada. Não, eu tenho que assumir. Eu não quero os bens, eu não quero nada disso, que isso não me interessa, mas eu preciso pagar a dívida. Então, eu vou ter que vou ter que me comprometer a estar saldando este débito e não transferi-la para outra pessoa, porque é de minha responsabilidade, porque a herança veio até mim. Então vai ser feita uma negociação e se os bens da qual eu abri mão forem suficientes para que este débito seja saldado, aí sim será. E eu não terei mais a herança. Eu não vou mais ter direito a nada. Eu posso abrir mão e dizer, não, essa herdade não é minha. Vai ficar tudo em resgate do débito que havia. Se sobrou algum saldo, eu também posso abrir mão dele. Isaías 53, versículo 4. Vamos ver o que nos diz. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 vai dizer: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós tínhamos uma herança. Nós tínhamos herdado um débito enorme que nos foi transmitido lá atrás. Um débito que foi transmitido pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão. Este débito tinha que ser saldado de alguma maneira. Este débito foi saldado pelo segundo Adão. Vamos lá em Romanos. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. E o versículos 20 e 21 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde
o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, entrou o pecado no mundo. A herança maldita, que não há como eu ou você, ninguém, saldar esta dívida. Só existia um que podia saldar esta dívida, que foi Jesus Cristo, que pagou o resgate por cada um de nós na cruz, que veio e tomou sobre si o nosso peso, o nosso jugo, a herança que era nossa, ele levou, ele tomou, ele levou embora. Nós somos herdeiros, sim, da graça, justificados pelo sangue de Jesus. A herança do pecado foi rejeitada e o débito saldado por aquele que não tinha pecado. Ele assumiu as nossas dores, cabendo somente a nós o que? Aceitar este resgate, a herança do pecado que nos levava à morte. Louvado seja Deus. Então, nós tínhamos isto, o mal era para ser sobre cada um de nós, mas foi levado por Jesus Cristo na cruz. Deuteronômio, capítulo de número 11, vamos abrir lá? Deuteronômio, capítulo de 11, versículos 26 ao 28, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Desde o princípio, desde os primórdios, desde a criação, Deus ele vem colocando diante de nós a opção de escolha. Tanto que diz que ele nos deu o livre arbítrio, ou seja, o livre direito de escolha. Nós determinamos o que queremos para nossas vidas. Desculpe. O que queremos para nossas vidas. Bem ou mal. Vida ou morte. Isto somos nós que determinamos. Não é ninguém, não. Somos nós mesmos. Vamos lá. Deuteronômio 30. Vamos ver se é verdade isso. Deuteronômio 30, versículos 15 e 16. Veis aqui hoje que tenho proposto a vida e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra dos viventes. Aí lá no versículo 19 vai dizer: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tem proposto vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvidos às suas vozes, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Veja bem, o que foi colocado? A escolha. Foi colocada a escolha. Nós podemos escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Nós temos esse direito. Não é Deus que vai determinar a nossa escolha. Ele nos aconselha, ele nos dá a opção. Ó, tá aqui, tá isto e isto. Agora é contigo. Quem vai determinar é você. Quem vai dizer o que quer é você. Não é ele, não sou eu. Ele diz, não sou eu. É você quem vai escolher. Estou colocando tudo na sua frente. Estou dando todas as opções. Agora é contigo. É contigo. Foi assim lá no Éden. Gênesis, capítulo de número 2.
versículos 15 e 17, vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, foi deixado uma advertência acerca do que aconteceria se a escolha fosse outra senão o que o Senhor tinha ordenado para eles. Foi deixado ali, foi colocado diante deles, ó, é isto aqui, está aqui, não foi tirado da frente deles. Deus não tirou lá, não tirou nada, deixou, tá aqui, a escolha é de vocês. Se você permanecer direitinho, do jeito que eu tenho falado, vai ficar tudo bem. Agora, se vocês resolverem comer daquela árvore, certamente vocês morrerão. A consequência é essa. A escolha errada de vocês vai levar vocês à morte. É o que o Senhor estava dizendo a eles aqui. Mas aí nós conhecemos a história e vemos tudo o que aconteceu, que isso é um assunto que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Mas vamos lá. Em João, capítulo 9, Evangelho de João, que escreveu João, capítulo 9. Vamos lá, vamos consultar muito a Bíblia, vamos fazer muitas consultas à Bíblia. Versículos 1 ao 3 vai dizer: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja bem, os discípulos eles fazem uma pergunta, fazem uma indagação a Jesus. Isto baseado num provérbio hebreu, que nós lemos lá em Ezequiel e Jeremias. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Fizeram isso, ou seja, eles afirmando, eles usando o provérbio que foi dito, que a herdade da maldição estava com aquele homem, perguntando se ele ou os pais haviam pecado, se foi pelo pecado dele ou pelo pecado dos pais dele ter nascido cego. Imagina só, veja bem, como que uma palavra colocada pode fazer. O que uma palavra colocada pode fazer na vida de uma pessoa. Ou uma má interpretação de uma palavra. Porque lá no livro de Ezequiel, nós vamos ver que Deus está dizendo claramente que não quer mais este provérbio na terra de Israel. Não quer mais. Então Jesus, ele mesmo, anuncia que essa maldição, essa hereditariedade já havia sido quebrada. Já havia sido quebrada há muito tempo. Que não era mais para ser falado. Muitos ainda dizem, ou já disseram a mim, a você, fulano é assim por causa da mãe, do pai, do tio, do avô, da avó, e por aí vai. Existe até um ditado, né, que diz, cavaco não voa longe do tronco, minha mãe falava muito isso, mas veja a resposta que veio de Jesus. Nem ele, nem os pais pecaram. Nós sempre fazemos estas associações de que doenças ou qualquer outro mal está associado ao pecado. Rapidamente se diz, está pagando pelo que fez o seu pai, pelo que fez sua mãe, está pagando pelo que fez fulano, seja lá qual for o parente, mas sempre se diz isso. Também, olha só quem era, olha só o que o pai fazia, olha o que a mãe fazia. Né? Dificilmente vemos o mal na nossa vida, ou na vida de um próximo a nós, associado ao modo de vida que nós levamos, ou seja, as escolhas que nós fazemos. Se eu sou um camarada pregresso,
que viva aí de qualquer maneira. Um camarada sedentário, um glutão, que come de tudo. Boas coisas certamente não vão vir disto. Certamente virão coisas ruins acerca disto, certo? Mas se eu sou uma pessoa que vive em cautela, tenho uma vida regrada, durmo bem, me alimento bem, certamente coisas boas virão. Mas não me isentam de ter ou de ser acometido por alguma doença ou por algum mal. Tanto física como espiritualmente. Vamos ao exemplo de Jó. O que a Bíblia diz a respeito de Jó? Homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. Ora, não tinha nada de mal que pudesse acontecer a Jó. Era um homem que Deus tinha ali como uma pessoa totalmente íntegra, totalmente reta. Mal nenhum poderia acontecer na vida daquele homem. Mas ele tinha seus filhos. Seus filhos já eram festeiros. Mas Jó mantinha o quê? Uma distância cautelar. Ele mantinha uma certa cautela de tudo quanto os seus filhos faziam. Ele mantinha um certo distanciamento de tudo isso, de tudo que eles praticavam. E ainda assim, o Senhor permitiu, veja, o Senhor não fez nada. O Senhor permitiu que Satanás tocasse nele, tocasse nos seus bens, tocasse nos seus filhos. Foi permissão de Deus. Jó, ou seus pais, não tinham feito nada. Algo para ocorrer que pudesse acarretar este mal na vida dele. Não tem. Mas coisas ruins acontecem. Não significa que nós estamos debaixo de alguma maldição. Não significa nada disso. Um homem cauto como ele não era para acontecer nada disso. Era para ele estar totalmente bem. Mas aconteceu, ocorreu o mal na vida de Jó. Para quê? Para que o nome de Deus também fosse glorificado, como nós lemos aqui em João. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Ali foi testada a paciência de Jó. Ali foi testada a fé de Jó. Ele tinha alguma motivo para sofrer tudo aquilo? Não. Ele estava debaixo de alguma maldição? Não. De maneira nenhuma. Simplesmente aconteceu a Jó, como pode acontecer a qualquer um de nós, mas em nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro, e mal nenhum chegará à nossa tenda, louvado seja Deus. Mas, vamos lá, por que eu estou falando tudo isso? Nós temos que entender uma coisa. Primeiro, o que é maldição? Vamos compreender. O que é maldição? Maldição vem do grego katara, ou do hebraico arar. Contrário a barak, que quer dizer bênção. Enquanto barak libera o indivíduo espiritualmente para prosperar, para uma vida próspera, um arar, ou seja, uma maldição, irá prendê-lo, impedi-lo. Mas, veja bem, existem outras palavras, mas esta, arar, é a mais relevante para o tema que nós estamos abordando aqui. Ela é usada para descrever uma pessoa que está debaixo de uma maldição. Ela aparece 63 vezes no Antigo Testamento. Em uma análise da sua raiz, e agora vamos a uns termos um pouco mais técnicos, vista lá no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que diz assim: com base no acadiano, aranuru significa prender, e no substantivo irrito significa armadilha, funda. Veja bem, Sidney Bright, um rabino, seguindo Spacer
um outro estudioso, ele apresenta a interpretação do que o hebraico arar significa, que quer dizer prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Impressionante, irmãos, é impressionante que é exatamente assim que a maldição atua na vida de uma pessoa. Como ela prende, ela torna a pessoa escrava em uma determinada área ou várias áreas da sua vida. Como que a maldição pode prender, pode impedir a pessoa de caminhar, de ir à frente, de prosperar física, espiritualmente e financeiramente. Tudo isto. Então, nós temos que ter o quê? Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? Simples. Nós temos que ter a compreensão de que as maldições existem. Não falo levianamente. A Bíblia nos mostra isso. Não é conto de fada, não é crendice infundada, não. São fatos bíblicos. À luz da palavra, nós vemos que maldição existe. Vamos lá no livro de Números. Números, capítulo de número 22. Vamos compreender isto aqui. Números, capítulo de número 22, versículos que vai dizer acerca de Baraque e Balaão. Acerca desse homem. Vai dizer que o povo de Deus estava caminhando. Esse livro de Números vai dizer que o povo de Deus estava caminhando no deserto. E este Baraque foi chamado. E Balaão foi chamado por Baraque para amaldiçoar o povo de Deus. E lá nos versículos 9 e 12 vai dizer o seguinte: E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançar fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Veja bem, aí tem gente que diz: Não, existe, maldição existe. Existe sim. O próprio Deus diz para não amaldiçoar o povo, pois o povo já é bendito, já é abençoado por ele. Louvado seja Deus. Mateus 5,44 vai dizer assim: Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Olha bem, Jesus já dizendo. Jesus dizendo: Bendizei ao que vos maldizem. Ou seja, abençoe aquele que está te amaldiçoando. Não que seja isto por herdade, de maneira nenhuma. Mas a maldição, ela existe. A maldição, ela tem que ser lançada. Deus diz também a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então existe sim a maldição. Devemos sim nos revestir para que possamos o quê? Ser vistos pelo Senhor como benditos, como abençoados, ser abençoados por Ele. Mas, para que uma maldição me atinja, é necessário que alguém faça o quê? A lance. E eu, espiritualmente enfraquecido, seja por ela alcançado. Ou posso simplesmente incurrir em desobediência. Como no exemplo de Adão e Eva. Eu vou, sim, herdar uma maldição, aí sim. Se eu simplesmente incurrir uma desobediência. A maldição que é lançada, esta não. Esta não é herdade. Se eu tiver um espírito fraco, se eu estiver enfraquecido, ela pode me alcançar sim. Ela pode se abater da minha vida. Pode se acomodar em cima de mim. Mas se simplesmente eu desobedecer a Deus, aí sim. Aí uma maldição muito maior e muito pior pode ocorrer sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Pouco se fala
muito pouco se fala, ou se prega sobre maldição. Uns dizem, são palavras, são os que falam por aí, dizem, é para não atrair coisas ruins. Outros, eu fui chamado para falar só de bênção. Não estou aqui para falar de maldição. Mas temos que entender o quê? Que para nós termos os benefícios da bênção, precisamos primeiro o quê? Nos libertar das amarras que prende, que trava, que amarra, que não deixa caminhar. Eu preciso me libertar de tudo isso. Para eu tomar posse da bênção, eu preciso caminhar, eu preciso ir à frente. Eu não posso ficar parado aqui, preso, estagnado, amarrado, todo enlaçado. Porque a bênção eu tenho que tomar posse, eu tenho que pegar, eu tenho que puxar ela para mim. Se eu estiver preso a uma maldição, a bênção não vai chegar até mim. Vou estar amarrado a ela. Louvado seja Deus. Então, nós temos que compreender que precisamos nos libertar para prosseguir. Enquanto eu estiver ligado a correntes, as correntes da maldição, as correntes do pecado, da desobediência, as bênçãos não irão me alcançar. É necessário quebrar todo jugo, toda amarra, e para isto o mal precisa ser revelado. Aí que está. Precisa ser revelado. Não adianta o mal ficar lá enrustido, embutido lá, guardado, de maneira nenhuma. O mal precisa ser revelado para que a maldição seja quebrada. Louvado seja Deus. Eu preciso o quê? Conhecer. Ter conhecimento do meu inimigo para que eu possa combatê-lo. Como que eu vou combater se eu não sei o modo dele agir? Se eu não sei o modo que o meu inimigo, o modus operandi do meu inimigo. E nesse caso específico, um inimigo invisível, que eu não posso ver. Eu tenho que saber, eu preciso saber quem ele é, onde ele atua, por quê, ou por quem ele atua, quais os modos. Enquanto eu não buscar força, ajuda, vou estar sempre enlaçado, cada vez até o ponto de não poder mais nem clamar por socorro. Porque é isto que a maldição quer fazer em nossas vidas. É isso que o pecado quer fazer em nossas vidas. Nos amarrar de tal maneira que nós não tenhamos força para clamar a Deus por socorro. É isto que acontece. Mas por quê? Você pode perguntar. Por que tudo isso? E eu digo que no momento que eu me perdi aqui, irmãos, que eu fiz tudo, tá tudo anotado aqui. Aí eu digo que eu preciso, o quê? Fazer a minha parte. Eu não tenho aqui simplesmente chegar e dizer, olha, maldição, uma hereditária não existe, esquece tudo isso. Segue a tua vida em paz. Jesus já quebrou toda a maldição por você. Se eu fizer isto, eu vou estar sendo leviano. É leviandade da minha parte. Eu não posso chegar aqui e simplesmente jogar essas palavras. Eu não posso chegar aqui e falar. Ora, vai lá, tá tudo certo. Segue em paz, de maneira nenhuma. Eu tenho que compreender de onde vem o que me assola. Eu tenho que compreender de onde vem o que me abate. Tiago, capítulo de número 4, versículos 1 a 4. Olha só o que diz. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago aqui ele está falando o seguinte, ele vem revelando de onde vem todas as coisas, senão de nós mesmos, de onde vem tudo. Mas no texto, especificamente, ele está dizendo, ele está fazendo uma advertência à igreja. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que ver que podemos trazer isso também a nós, pessoalmente. Guerreamos contra nós mesmos. Não sabemos pedir a Deus o que realmente é necessário para o que? Para a nossa libertação. Verdadeiramente das maldições. Temos que pedir a Deus, Senhor, eu quero ser liberto de todo este mal, eu quero ser liberto de todo este jugo. Eu quero me livrar de tudo isto. Não somente pedir um socorro breve, momentâneo, um escapezinho ali. Isto por nós não termos o quê? Conhecimento do que verdadeiramente nos assola. Isto porque aquele que escraviza, ele quer dar o quê? Uma falsa sensação de liberdade. O que acontece é isso. Aquele que está te escravizando, aquele que nos escraviza, ou que, graças a Deus, hoje somos libertos, ou que você ainda precisa dessa liberdade. Quem já foi liberto sabe que aquele que escraviza passa uma falsa sensação de liberdade. Ah, tudo é lícito. Pode fazer qualquer coisa. Você está livre para fazer o que você quiser. Realmente está. Mas as escolhas, como nós temos enfatizado, as escolhas nos vão levar a tudo isso. E ele quer dar essa falsa sensação de liberdade para quê? Para que você jamais busque o socorro verdadeiro, a libertação verdadeira. Vamos lá, vamos ao caso de José. O que aconteceu com José? Estou terminando essa primeira parte. Vamos lá. O que aconteceu com José? O caso dele. José era o quê? Era um homem livre. Tranquilo, rapaz, jovem, livre. Mas por ciúmes dos seus irmãos, por seus irmãos não concordarem com ele, José simplesmente sonhou. Sonhou. O que José fez para que todo este mal acontecesse na vida dele? Nada. Ele simplesmente sonhou e contou o sonho. Aí, o que aconteceu? Os irmãos enciumados venderam José como escravo. E José, ali no Egito, ele foi vendido a um general egípcio chamado Potifar. E este Potifar, ele colocou José como administrador de todos os seus bens. José tinha total liberdade para agir dentro da casa de Potifar. Ele podia ir e vir, ele tomava decisões, ele fazia o que ele queria, ele era livre. Potifar praticamente não fazia nada, ele tinha os seus afazeres, os afazeres de casa, os afazeres da vida pessoal de Potifar eram todos passados a José. Ele tinha essa liberdade. Ele vivia ali como se fosse um homem livre. Ele tinha isso. Ele administrava, ele viajava, ele ia, voltava. Era o mordomo de Potifar. Ok? Mas, vamos lá. O que aconteceu com José? Ele tinha essa sensação de liberdade. Mas o que aconteceu a ele? Chegou um dia em que a esposa de Potifar mentiu sobre José. Mentiu sobre o que a respeito dele. Então prevaleceu o quê? A condição de escravo de José. Prevaleceu a sua condição de escravo. A sua falsa liberdade caiu por terra ali naquele exato momento. Por quê? Porque ele foi levado à prisão. Foi lançado numa prisão como um escravo comum, como outro qualquer.
Só foi liberto verdadeiramente quando o propósito de Deus se fez na vida dele. Louvado seja Deus. Para isso ele teve que ser o quê? Obediente. Passou por muitas coisas. Não pulou nenhum processo. Passou por tudo. Não pulou etapa nenhuma. Teve que compreender que os desígnios de Deus são maiores. E nisto, José foi honrado. Muitas vezes nós queremos pular etapas. Nós queremos alcançar liberdade, nós queremos alcançar bênçãos, nós queremos prosperidade, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Mas nós não queremos passar pelo processo de libertação. Nós queremos ir direto à bênção. Não queremos ser libertos primeiro. Olha só o que acontece. Não é? Nós queremos ir sem ter que compreender que as prisões que nós nos encontramos, elas serão abertas ao seu tempo. Não é uma fuga. Eu não vou forçar uma fuga da prisão que eu vivo, não. Não é forçando uma fuga que eu vou alcançar a liberdade de maneira nenhuma. Não é escape, não. Vamos colocar uma coisa na nossa mente, na nossa cabeça. O simples fato de eu poder tomar decisões, de eu ir e vir, fazer escolhas, não significa exatamente que eu estou livre, que eu estou liberto. Não significa. Veja bem. O pecado, ele nos dá esta falsa sensação de liberdade. Nos dá esta falsa sensação. Ele nos mostra um mundo maravilhoso, bonito, mas ele nos prende, ele nos escraviza. Uma prisão sem porta. Não tem nada, a prisão é sem porta. Eu posso ir e vir. Posso sair a hora que eu quiser. A qualquer momento. Mas a situação parece ser tão cômoda. Parece ser uma coisa tão tranquila. Porque eu sempre retorno para dentro da cela. Se eu sou livre, se eu tenho liberdade, se eu posso ir e vir, por que eu estou sempre retornando para dentro da cela? A porta está aberta. Não tem nenhuma cadeia, não tem nenhum cadeado prendendo. Isto eu penso. Mas eu não consigo ir à frente, eu não consigo ir além. Eu fico preso, eu fico amarrado àquilo ali. Eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. É aquela questão da pessoa que está neste processo de libertação. Ela vai à igreja, aí passa um certo tempo, ela se afasta, aí volta a praticar tudo novamente, aí volta novamente, aí o processo tem que ser reiniciado na vida desta pessoa. Entendeu? Eu sempre tenho que retornar para o calabouço. É sinal de que eu não sou livre. Se eu tenho sempre que retornar, que eu não sou livre, que eu não fui liberto. Eu não aceitei a fiança, o resgate que foi pago por mim na cruz. Eu estou conformado com a minha situação, com a minha herança maldita. É meu mesmo, foi dado para mim, então eu que carregue este peso, eu que carregue isto tudo no meu ombro, até Deus sabe quando, até quando Ele quiser. De maneira nenhuma. Eu tenho que procurar me libertar. Toda pessoa que está presa, te garanto, pode ir em qualquer prisão, em qualquer cadeia, em qualquer delegacia, qualquer presídio desse daí, todo que está preso quer sair de lá. Ele quer um advogado que vá lá, advogue ao seu favor e lhe dê a liberdade. Já com o pecado é diferente. Nós já temos um advogado que já nos deu a liberdade, que já nos livrou, que já nos libertou de todas as prisões, de todas as cadeias, mas nós insistimos em ficar dentro da cadeia. Aceitando a maldição da minha vida.
Está repreendido no nome de Jesus. Você tem que ser liberto disso, você tem que abandonar isso, você tem que largar isso, porque você precisa seguir em frente, você precisa caminhar, você precisa ir na direção da tua bênção. E bênção, não pense que é você ter bens, ter muitas coisas, não, de maneira nenhuma. Bênção é você ter uma vida verdadeiramente livre, você poder andar de cabeça erguida, você poder chegar e dizer, olha, eu faço aquilo qual Deus me determina. Sou livre, fui liberto pelo sangue do Cordeiro, Ele me alcançou, eu aceitei o resgate que Ele pagou por mim naquela cruz. Sozinho, ninguém consegue se libertar. Não adianta. E muitos vão dizer, não, é assim mesmo. Ninguém se livra totalmente de tudo. Palavras de maldição. Como ninguém se livra totalmente de tudo? Se livra sim. Porque Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos libertos. Então o sacrifício dele foi totalmente em vão. Então ele foi crucificado naquela cruz à toa. Não fez nada. Não fez absolutamente nada. Não teve valor algum o sacrifício de Jesus. Ora, palavras de maldição, palavras daquele que quer continuar nos escravizando, daquele que não quer que nós tenhamos uma vida próspera, que nós prossigamos em frente, que nós caminhemos com liberdade, sem amarra, sem cadeia. Já viu quando a gente assiste aí tipo, alguns filmes de prisões antigas, em que eles amarravam as correntes aos pés dos presos, ele caminha todo, ele não consegue andar porque é limitado pelas correntes. Assim, as maldições das nossas vidas querem nos limitar, querem limitar a nossa caminhada, não querem deixar que nós demos passos largos à frente. Querem nos prender de qualquer maneira. Nós temos que aprender a caminhar sem as correntes. Nós temos que aprender a caminhar sem o jugo, sem o peso em nossas costas. Aí nós entramos, quando dizem isso, é assim mesmo. Quando dizem essas palavras malditas, é assim mesmo, ninguém se livra totalmente. Ou então, não, vai aos pouquinhos, mas nunca chega a uma liberdade verdadeira, a uma libertação verdadeira. E é isso que eu quero passar para vocês. Como nós podemos nos libertar de tudo isso? Porque quando chega neste ponto, nós chegamos em uma encruzilhada. E agora? Que caminho que eu vou seguir? Para que lado eu vou? O que eu vou fazer? Aí entra nisso. Entra nessa dúvida. A escolha é sua. Você está numa encruzilhada. Você está ali. Você está vendo os caminhos todos à sua frente. A escolha é sua. Eu não posso escolher por você. Deus não pode escolher por você. Quem tem que escolher é você. É você quem tem que decidir o caminho que você vai seguir. Vida ou morte, bênção ou maldição. Ser liberto ou continuar escravizado pelo pecado. Ou continuar debaixo das maldições. Aceitar a herança maldita na sua vida. Aí é contigo. Aí é contigo. Eu não posso dizer para você. É você quem tem que decidir. Eu posso te indicar o caminho, como Deus tem me ensinado, como aqui nós temos visto. Indica-se o caminho, que a opção que Deus dá, lá no livro de Deuteronômio, é justamente essa. Põe diante de você vida e morte, bênção e maldição. Digo-vos, pois, que escolha a vida. Olha só. A maldição traz a morte. A prisão traz a morte. Mas a liberdade em Cristo Jesus traz a vida. Então, escolha. Decida o que vai querer. Decida o que você quer para a sua vida. Louvado seja Deus. Esta encruzilhada, você tem que sair dela. Você não pode ficar no meio do caminho.
Você não pode ficar em cima do muro. Pode ficar parado, estagnado. De maneira nenhuma. É necessário tomar uma decisão. Mas uma decisão correta. Porque opções estão cheias. Muitas opções. Um leque de opções abertas. Mas aí depende de você. Ok? Bem, esta é a primeira parte. Esta é a primeira parte. Segunda-feira, nós vamos estar falando. O homem está entrando no foco principal. Foco principal deste nosso estudo. Que é como nós podemos começar a nos libertar dessas amarras. Nós vamos ver que são necessários é necessário nós tomarmos algumas precauções e algumas atitudes para sermos libertos. Vamos saber por que a maldição chega em nossa vida. Vamos entender o porquê disso. Então, eu te espero aqui na segunda-feira, neste mesmo horário, a partir das 20 horas. Te espero aqui, já passou aqui, já foi 1 hora, já temos quase 1 hora aqui nessa primeira parte desse estudo, essa introdução. Então, na segunda-feira eu te espero aqui, às 20 horas. Que Deus abençoe sua vida. Irmã Nair, que está acompanhando aí. Irmão Fábio, muito obrigado. Irmã Vânia Santos também, que está aí nos acompanhando. Tainá, Deus abençoe a sua vida, minha querida. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faça as perguntas. Pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar vendo, vou estar revendo isso aqui depois e vou estar respondendo as suas perguntas na medida do possível. Ok? Então, Deus abençoe a tua vida e te espero aqui segunda-feira. Passe para os seus amigos. Passe à frente. Fala, poxa, olha, vamos lá, vamos ouvir, vamos terminar, vamos concluir este estudo juntos. Poxa, se você gostou até agora, garanto que você vai gostar muito mais daqui para frente, porque nós temos muito mais coisas a falar. Vamos ter a segunda parte na segunda e terça-feira vamos estar encerrando aqui, ok? Então, fique com Deus. Vamos orar então para o encerramento desta primeira parte. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, ó Senhor, por mais esta oportunidade que aqui o Senhor nos concedeu. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um que esteve aqui acompanhando e dos que porventura irão acompanhar. Muito obrigado, ó Senhor, pelos esclarecimentos que foram dados aqui nesta noite. Toma, Senhor, nossas vidas em suas mãos. Que possamos, meu Pai, segunda-feira estar de volta para podermos acompanhar a conclusão, a continuação deste estudo e na conclusão, meu Pai, deste estudo que aqui está sendo aplicado nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por ter sido o Deus de nossas vidas. Obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor nos deu, ó Pai, de podermos louvar e engrandecer este nome. Obrigado, Pai, por ter dado o teu Filho em resgate, meu Pai, do nosso pecado. Em resgate, meu Pai, da herança maldita que estava sobre nós. Toma, Senhor, a vida de cada um em suas mãos. Dê uma noite de sono tranquila, uma noite de sono abençoada, reparadora a cada um. E que amanhã todos possam estar de pé, ó Pai, mais uma vez, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro a Ti, meu Pai, certo que o Senhor tem os seus olhos e ouvidos voltados para nós nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite. Fique com Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz, pastor Bergson. Deus abençoe. Chegou no finalzinho. Mas segunda-feira, eu anunciei aqui, segunda-feira, continuando aqui com esse estudo sobre maldição hereditária. Então, Deus abençoe a vida de cada um.